Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ana Paula e estamos hoje aqui na Escola CEOi Premium, onde a gente vai mostrar para vocês as etapas da colagem de brackets autoligados passivos. Uma etapa muito importante que não pode ser negligenciada e deve ter todo o cuidado para você evitar problemas no futuro. Então vamos iniciar a colagem da paciente Bianca. Pega aqui o joguinho clínico, uma escovinha Robinson. Sempre antes da colagem é importante realizar a profilaxia com pedra pómez. A gente misturou um pouquinho aqui de água e faz uma profilaxia. A gente evita usar pasta profilática devido ao óleo, que pode atrapalhar, influenciar durante a adesão do bracket. Higieniza todas as vestibulares, segundo molar superior e inferior. Concluir essa etapa, a gente lava bem, remove todo o material. Tudo bem aqui? E aí a gente parte para colagem. Então é importante durante a colagem a gente usar um afastador, vai facilitar bastante a nossa vida durante a colagem, geralmente de primeiro molar a primeiro molar. Segundo molar eu prefiro colar sem o afastador. Passo um pouquinho de vaselina no lábio do paciente para tornar o procedimento um pouquinho mais confortável. Esse é um afastador que ele afasta também a bochecha, então ele é bem interessante para colagem de brackets. Pode deixar o lado bem soltinho. A gente acomoda bem ele. Tudo bem aí? A gente vai iniciar o condicionamento ácido. Vou colocar um algodãozinho, como a paciente tem bastante salivação, vou colocar só um algodãozinho no fundo do vestíbulo, na região superior. E aí a gente faz o condicionamento ácido, com ácido fosfórico a 37%, e a gente procura fazer o condicionamento bem na região, bem no centro de coroa clínica, exatamente aonde a gente vai realizar a colagem desses brackets. Então esse condicionamento ácido por 15 a 60 segundos.
Geralmente para remoção, como é um ácido, né? Eu gosto de fazer a remoção do excesso primeiro com uma bolinha de algodão, removo, e aí depois sim eu jogo um jato de água. Deixa eu abrir um pouquinho. A gente vai removendo os excessos. Removido o excesso, aí a gente joga bastante água, lava bem, com um gostinho um pouquinho azedinho, né? Tudo bem? A gente seca bem a região e observa que onde a gente aplicou, a gente fez o condicionamento ácido, a região fica mais Então a gente vai iniciar com a colagem superior e depois vai fazer a colagem inferior. Nesse caso aqui a gente está utilizando o adesivo da Transbond, tá? Juntamente com a resina também para a colagem da Transbond XC, tá? Tudo da 3M. Com o microbrush a gente aplica o adesivo na região onde a gente fez o condicionamento ácido. Uma leve fotopolimerização aí por uns 15 segundos. Na bula, tá? O fabricante fala que não precisa fazer essa fotopolimerização. Eu gosto de fazer porque o braço fica mais fácil de ser colado, ele não fica escorregando muito enquanto eu posiciono ele, tá? E aí sim a gente inicia a colagem. É bem importante, antes de a paciente sentar na cadeira, a gente medir o tamanho da coroa clínica, né? Então a gente tem que medir o tamanho da coroa clínica dos incisivos centrais superiores e inferiores. Aqui no caso da Bianca, pode abrir um pouquinho, Bianca, a gente mediu em modelo de gesso, tá? E a coroa clínica dela tem, do incisivo central, tem 10 milímetros, então a gente vai iniciar a colagem dos incisivos centrais usando o posicionador aqui no 5, centro de coroa clínica. Então, a partir do incisivo central, que a gente vai tomar como medida para poder posicionar os outros braços. Tem uma tabelinha que a gente costuma utilizar. Então, essa é uma tabelinha que a gente utiliza como base a partir do incisivo central superior e inferior. As medidas X e Y são variáveis, ou seja, são o centro de coroa clínica dos incisivos centrais superiores e inferiores. E a partir delas, você vai fazendo a colagem dos braços. É importante identificar que cada braço ele possui uma marcação na região disco-cervical. Essa é a marcação que vai indicar se você está colando o braço na posição correta. Nesse caso aqui, um pontinho azulzinho na região disco-cervical aqui do braço. Então a gente posiciona aqui, estou posicionando a altura do braço 5. E é bem importante sempre ter em mão a radiografia panorâmica para a gente observar a angulação dessas raízes e colar os braços de acordo com elas. Removemos o excesso de resina bem no centro da coroa clínica. É muito importante ter um espelhinho clínico para observar se você está realmente no centro da coroa clínica, tá? E aí faz uma fotopolimerização inicial de 5 segundos, apenas para colar os demais braços. E aí vamos pro
21. Utilizamos novamente o posicionador, sempre verificando se o braço se encontra no centro da coroa clínica, sempre tendo essa visão, essa vista por oclusal. E aí a gente polimeriza por 5 segundos. E aí a gente vai para o incisivo lateral, né? O incisivo lateral, então a altura dele é x menos meio, ou seja, se a gente coloca um 5, nosso x era 5, o incisivo lateral vai ser 4,5. Observando sempre como que está a angulação dessa raiz. Nesse caso, a raiz desse incisivo lateral, ela se encontra meso-angulada. Então, o nosso braço ele vai ficar um pouquinho angulado para quando o fio passar, ele poder levar o dente em posição. 5,2. Posição 4,5. O próprio espelho clínico já nos ajuda bastante. Aqui pela filmagem a gente resolveu colocar esse espelhinho para melhorar a visualização. Então agora o caninho ele tem a mesma altura que o incisivo lateral, ou seja, 5. Então a gente posiciona nessa altura, visualiza a posição numa vista oclusal, remove os excessos. Bem aí, né? Visualiza esse caninho, né? Na panorâmica ele tá com uma angulação tá mais visto, angulado, então o braço ele vai ficar um pouquinho desangulado para quando passar o fio melhorar a sua posição no ar. Caninho do lado oposto, novamente, na posição de 5. Aí na região posterior, vamos só fazer a fotopolimerização final aqui da região anterior. O fabricante solicita que a gente faça 20 segundos em braços metálicos e 10 segundos em braços de porcelana. Como a gente faz com mais dentes, a gente faz de 1 a 1, a gente coloca um pouquinho mais, tá? Em torno de 40 a 60 segundos. Para a colagem dos tubos nos molares, eu costumo utilizar esse adesivo aqui, o Single Bond da 3M. Tá? Ele dá um pouquinho mais de resistência na região do tubo e evita que eles descolem com facilidade. Então a gente utilizou o adesivo da Transbond de pré a pré, né? E aí nos primeiros e segundos molares a gente vai colocar esse adesivo Single Bond da 3M e utilizar a resina Transbond, tá? Então naquela tabelinha ali que a gente passou para vocês, a altura do tubo vai ser 4, certo? Então a gente vai vir aqui. É importante, durante o posicionamento, a gente deixar esse braço bem perpendicular à face oclusal ou, na região anterior, à face incisal do dente que está sendo colado, tá? Então aqui, ó, na hora de posicionar, a gente posiciona em 4 milímetros e coloca a luz do tubo mais na reta possível da ponta de cúspide médio vestibular. Então a gente coloca a luz do tubo bem na reta da ponta de cúspide aqui, médio vestibular, tá? Essa é a posição médio distal, vai nos dar a posição médio distal aí do
tubo do primeiro molar. Removidos os excessos, feito com um posicionador na altura de 4 milímetros, a gente polimeriza. Agora a gente coloca os primeiros molares, os primeiro e segundo pré-molares. Eu prefiro aqui nessa região vir de trás para frente, que facilita um pouquinho na hora da colocação do posicionador. Então, como a gente viu na tabela, tá? A posição ali de pré-molares é x menos meio, ou seja, se a gente usou 5 para a altura de coroa clínica do incisivo central superior, agora a gente vai usar o 4,5. E aí a gente posiciona bem, remove o excesso. Isso a gente já visualizou como que tá a raiz desse premolar e polimeriza. Aí sim faz a fosfopolimerização final. Agora a gente vai pro elemento 26, vira só um pouquinho pra mim. Mesma coisa, vamos pegar o nosso posicionador na altura 4. E posicionar. Posicionamos a luz do tubo bem coincidindo com a reta da ponta da cúspide média vestibular. Agora novamente os primeiro e segundo pré-molar. Fazemos a fosfopolimerização. O primeiro pré na altura de 4,5. É importante durante o posicionamento, né, enquanto você usa o posicionador, deixar ele bem perpendicular à face incisal ou oclusal do dente que está sendo, do bracket do dente que está sendo posicionado. Isso modifica bastante, tá, a posição do bracket. Então, se você fizer com o posicionador bem perpendicular à face oclusal, ele pega bem no centro de coroa clínica. O que acontece muitas vezes é que ao colocar o posicionador, né, o profissional pode inclinar um pouquinho aqui onde fica a região oclusal e modificar um pouquinho essa altura. Então, inclinar tanto para oclusal quanto para gengival. O ideal é que ele fique, então, em 90 graus, realmente com a face oclusal ou incisal. Tá? Então, tem que ter esse cuidado na hora de usar o posicionador. A gente remove os excessos e faz a polimerização final. Inicia a colagem inferior, para depois sim a gente remover o afastador e colar os tubos nos segundos molares. Mais uma secadinha. Novamente a gente vai utilizar aqui o adesivo Transbond CC, de primeiro, de pré a pré, segundo pré a segundo pré. Faz uma polimerização geral
só para facilitar o posicionamento dos braços. Mede o centro da coroa clínica, e no caso aqui da paciente foi de 7, então a gente busca a posição 3,5 para esses incisivos no posicionador. Abre só um pouquinho, aí, menos um pouquinho. Sempre verifica a angulação da raiz na radiografia panorâmica. Um pouquinho. Certo. Aqui tá. Cuidando sempre com a questão da posição do posicionador, né? De acordo com a incisão dos incisivos, sempre em 90 graus. Observa, né? Por uma vista oclusal, como que está a posição desses braços. Eles estão bem centralizados na coroa clínica. Aí a gente vai para o elemento 33, que a gente colou os braços dos incisivos em 3,5, né? O caninho vai ficar em 4. Y mais meio, no caso aqui, da nossa tabelinha. O que é legal, né, da transbond? É que ela permite um pouquinho de umidade durante a colagem. Claro que a gente procura manter com o mínimo contato com a saliva aqui na região que a gente está colando, mas se você tiver um pouquinho de umidade, não vai afetar a sua colagem. Isso é importante principalmente em pacientes que têm bastante salivação na arcada inferior. Ajuda bastante. 43. A gente vai para 43. Mesma coisa. Posiciona posicionador na altura 4. Observa sempre por oclusal como está a posição desse braço. Ele está bem no centro. E aí a altura do primeiro molar inferior, se o nosso Y era 3,5 na região anterior, aqui vai ser Y menos meio, ou seja, na altura 3. A gente pega o posicionador. Abre só um pouquinho. A altura no segundo pré é a mesma do incisivo. Então, a gente vai colocar aqui 3,5, a mesma altura. Observar a raiz. A angulação da raiz sempre na panorâmica. Fazemos a polimerização final. Então, o que acontece na maioria dos casos onde você faz a colagem dos braços em centro de coroa clínica, né? Geralmente, quando você faz a colagem exatamente no centro da coroa clínica, quando o paciente vai ocluir, ele vai morder em cima dos braços. Então, nessa situação,
a gente utiliza levantes de mordilha. E aqui, por ter aparelho autoligado, a gente sempre utiliza esses levantes. A gente utiliza a resina Ortho-Bite para fazer esses levantes, tá? Tem na coloração azul e rosa. Ela facilita na hora da remoção e você não remover esmalte junto. Aí, a gente, no caso aqui da Bianca, a gente vai fazer esse levante na região de primeiro molar, tá? Pode abrir um pouquinho. Aí a gente faz aqui, por favor. Novamente aqui o ataque ácido na região que a gente vai colocar o levante. Realizamos a lavagem. Secamos bem a região para a aplicação da Ortho-Bite. A Ortho-Bite não requer adesivo, então a gente só faz o condicionamento ácido e coloca a resina. Eu gosto de fazer bem na oclusal, bem no centro. E na oclusal do dente, a gente polimeriza. Por 60 segundos. Eu pego para a paciente ocluir, morder um pouquinho, Bianca. Isso. E observa se a gente deixou todos os braços, né, se a paciente não está mordendo ou ocluindo em algum braço. Pode abrir. E aí a gente vai para o lado contralateral. Interessante pedir para a paciente nesse momento ocluir. Pode morder, Bianca, por favor, pode abrir. Para a gente manter os dois lados da mesma altura. A paciente morde, oclui e a gente deixa os dois lados da mesma altura. É o anterior que vai sentar? Uhum, é o 46. 40? Aham. 47, desculpa. Secamos bem a região. O vestibular sempre a luz do tubo, sempre na direção da ponta de cuspe de médio vestibular. E seguimos a fosfopolimerização. Assim, sempre tentar manter o mais perpendicular à face do dente. Tira um pouquinho pra gente. Fecha só um pouquinho. Seguido de lavagem. Trocamos o algodão. Secamos bem a região. Só um pouquinho, daí eu movimento um pouquinho o braço ali, vou arrumar o tubo. O tratamento dessa paciente é um retratamento. Ela fez ortodontia, né, e não utilizou contenção. Então, o que acontece, né? Houve uma recidiva desse apinhamento inferior que ela tinha. E é isso que incomoda um pouquinho. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? Como é uma paciente que ela já está toda encaixadinha em classe 1 da região posterior, na região posterior de caninos amolares,
Então, a gente vai trabalhar mais nessa região anterior dela, através de slices. Então, a gente faz a gente conseguir dissolver esse apinhamento e alinhar todos esses dentes dentro da sua base óssea. Então, a gente vai fazendo esses slices, esses desgastes interproximais de forma progressiva. Tá? Através das consultas, a gente vai realizando eles de forma progressiva. A gente nunca faz tudo numa primeira consulta. Tá? Depois de realizar os slices, é importante a gente arredondar bem essas regiões interproximais. Inicia, no caso da Bianca aqui, a gente vai iniciar com fio 14, Copper Night Tie superior. A gente está utilizando braques autoligados, tá? Então, eles têm uma portinha que abre e fecha, tá? E permitem uma movimentação dentária, nesse caso aqui, ó, autoligado. Nesse caso aqui, o autoligado passivo, então eles permitem que a gente trabalhe com menos atrito e já inicie, desde o primeiro momento, mecânicas precoces, como, por exemplo, o uso de elásticos, se for necessário, o uso, fechamento de diastemas. A gente corta o fio mais próximo possível também da cara da dente. Então, tem essas portinhas que a gente abre e fecha. Então, é um aparelho que a gente dispensa aquelas borrachinhas tradicionais, utilizadas nos aparelhos convencionais. Agora eu precisava de um pouquinho de luz. Senão vai ser difícil. Aqui a gente adapta bem e agora a gente pode fechar essas portinhas, né, com o dedo ou até mesmo com o engage. Cuidando sempre as portinhas bem fechadinhas, arco centralizado. E aí a gente utiliza, como os brackets praticamente o atrito diminui bastante e esse fio pode correr de uma arcada a outra da paciente, incomodar durante o mês. A gente vai utilizar, no caso dela, stops, né, para que isso não aconteça. No caso dela, a gente vai utilizar os stops na região entre os incisivos superiores. Porém, o sistema autoligado, você pode utilizar esses stops de forma, de algumas outras formas, para melhorar a mecânica e potencializar essa mecânica. No caso dela, a gente vai utilizar mesmo para o fio não ficar correndo de um lado ao outro. Pode pegar na arcada inferior, na arcada inferior, pode abrir um pouquinho, devido ao apinhamento, a gente vai iniciar com fio 12 de Copper Night Tie. Tá, então, abrimos todas as portinhas. Colocação do fio aqui na arcada inferior.
Novamente, vamos colocar stop. Existe stop para fio redondo. Você pode colocar ele previamente à colocação do arco na arcada. Eu estou colocando aqui já o stop para fio retangular, mas ele também se encaixa bem no fio redondo. Pode morder, ver se tem alguma coisa machucando, aí o paciente vai verificar se tem alguma pontinha incomodando. Se não tem nenhuma pontinha, tá tudo certo. Se tiver mais alguma pontinha, a gente... Então aqui, pode morder. Então o levante mostra que o paciente não tá mordendo em cima de nenhum bract, de nenhum tubo. Isso vai me garantir que durante um mês ela não vai ter problemas com bract soltando. Prontinho.